Tudo bem? Mais uma vez aqui estamos aqui de volta, juntos aqui para darmos continuidade na sequência de vídeos sobre Teologia Sistemática 1, a qual nós estamos abordando aqui sobre a Cristologia ou doutrina de Cristo. É a sequência aqui de assuntos ou estudos bíblicos sobre a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui agora entrando na quinta parte desse estudo sobre Teologia Sistemática 1, e já falamos aqui na primeira parte sobre Jesus, a encarnação de Jesus. Falamos na segunda parte sobre Jesus, o verdadeiro Deus. Falamos na terceira parte Jesus, o verdadeiro homem. E na quarta parte nós falamos Jesus unido às duas naturezas na pessoa de Jesus. Ou seja, a natureza divina e a natureza humana agindo na pessoa de Jesus. As duas naturezas, a divina e a humana. E nesta quinta parte aqui, nós queremos aqui abordar também um assunto importante sobre a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dentro deste assunto de hoje, nós vamos falar sobre os mistérios de Cristo, o ungido de Deus. Os mistérios de Cristo, o ungido de Deus. Aquele que realmente foi o único ungido do próprio Deus, o Pai. Deus assim o ungiu para salvação de todos os pecadores. Então, os mistérios de Jesus ungido, dentro desse mistério de Jesus ungido, nós temos o Jesus, o profeta. Jesus, o profeta. Jesus foi um dos maiores profetas já existentes na história da humanidade. Jesus foi um profeta que interpretou a vontade de Deus aos homens. Ele realmente fez isso e fez isso muito bem. Jesus, o profeta. Jesus chamou-se a si mesmo de profeta. É importante aqui deixar claro aqui que Jesus chamou-se a si mesmo de profeta. Mateus capítulo 13, verso 57, Lucas 13 e 33, onde Jesus se chamou a si mesmo de profeta. Ele se declarou profeta e sim foi o profeta enviado de Deus, o profeta realmente santo que interpretou a própria vontade do próprio Deus. Também como profeta, Jesus transmitiu ao povo a mensagem de Deus. Também como profeta, Jesus transmitiu ao povo dos seus dias, os judeus, a vontade ou a mensagem de Deus ao coração daquelas pessoas. Ele falou através da sua vida ao mundo. Deus o falou pelo Filho, está em Hebreus capítulo 1, verso 1. Isso principalmente respeito ao cumprimento exato de todas as profecias concernentes à vinda do Redentor. Lucas capítulo 4, verso 21. Está claro lá nos Hebreus, no capítulo 1, verso 1, que diz que Deus falou de várias maneiras, de várias formas, ao povo antigamente, através dos profetas, através dos reis, através do sacerdote. Ele falou de muitas maneiras nos tempos antigos, e o autor aos Hebreus diz que nesses últimos dias ele falou por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo. Deus falou por intermédio do seu Filho aos homens, à humanidade. Isso é importante deixar bem claro aqui. Também Jesus transmitiu pelo seu ministério de profeta a doutrina de Deus. Veja o sermão da montanha em Mateus 5 e 7, ele disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. A própria doutrina do próprio Deus, Jesus o falou aos homens. Jesus falou aos homens que a doutrina não era dele, ou seja, a palavra que ele falava não era deles, os estudos que ele davam, o sermão que ele pregava não era dele, mas era daquele que enviou, ou seja, de Deus o Pai. Então essa teologia sistemática traz todo esse estudo assim de uma forma completa da pessoa bendita de Jesus, desde o seu nascimento da Virgem Maria, a sua apresentação no templo, o seu ministério, a sua adolescência, tudo isso e muito mais dentro da teologia sistemática que aborda esta pessoa bendita
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também aqui dizemos aqui também, Jesus também profetizou sobre acontecimentos que ainda hão de acontecer. Vários capítulos do Evangelho transcreveram essas preciosas profecias. Jesus falou de muitas coisas que viria a acontecer, muitas coisas que aconteceram, outras que vão acontecer, porque Jesus foi o único profeta que falou e se cumpriu a sua palavra. Jesus profetizou concernente a Israel, Jesus profetizou concernente aos gentios, Jesus profetizou concernente à igreja, ou seja, ele é um profeta completo e sem nenhuma falha. Isso ele profetizou com toda a clareza e com toda a vontade do Pai, do Deus o Eterno. O desempenho do ministério profético. Jesus também teve o seu desempenho também no seu ministério, do seu ministério público até o Gólgota. Entretanto, ainda no céu, ele continua como profeta, porque testemunho de Jesus e o espírito do profeta, Apocalipse capítulo 19, verso de número 10. Ele continua falando por meio da sua igreja, que é o seu corpo, através dos dons do Espírito Santo e dos ministérios dados por ele, pela sua santa palavra. Então Jesus entende essa atualidade, ele continua falando claramente nos nossos corações, por intermédio dos dons, por intermédio da igreja, por intermédio de sua palavra. Ele não deixou de falar. Jesus não veio cumprir o ministério, a ressurreição, e morreu, ressuscitou e parou de falar. Não, ele continua falando ainda através da sua igreja, através dos dons, através dos ministérios que ele deixou entre os homens, para que esses homens usassem esse ministério, para que Jesus continuasse falando no meio do seu povo. Também o sacerdote eterno, ele o sacerdote eterno, os profetas presidiram que Jesus viria como sacerdote eterno, Salmo 110, verso 4, quando ele veio e testificou como um sumo sacerdote prometido, Hebreus 2, 17, 3, 1, também 4, 14 e 15. Então ele, o sacerdote eterno. Também o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. É importante deixar claro que ele é o sumo sacerdote, ele é superior a qualquer sacerdote, qualquer apóstolo, qualquer líder espiritual, ele é sumo, ele está acima de todos eles, é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, é claro isso. O que significa a expressão Jesus, sumo sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque? Em cumprimento da profecia no Salmo 104. Quem era Melquisedeque? Ele era um crente cananeu, que como Jó havia crido no Altíssimo, é importante deixar isso claro, que havia chamado para exercer o sacerdote Melquisedeque. Jesus como sacerdote, conforme a ordem da lei, mas sim de uma nova dispensação. Conforme aquela dispensação, Jesus jamais poderia ser sacerdote, porque este era toda a tribo de Levi. Isso aqui é interessante, isso aqui, quando nós lemos sobre essa questão da pessoa que Jesus não poderia ser sacerdote. Mas ele sim foi, segundo a ordem de Melquisedeque. É importante deixarmos claros aqui, os sacerdotes no tempo do Antigo Testamento era tudo da ordem de Levi, da família de Levi. Mas Jesus foi segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o sumo sacerdote. E também falamos aqui, Jesus sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque, chamando a atenção para o fato de que ele, assim como Melquisedeque, era tanto rei como sacerdote. Assim Melquisedeque foi chamado rei de justiça. Jesus também a mesma coisa, isso é importante deixarmos claro. Quais são os ofícios do sacerdote de Jesus? Jesus tem alguns ofícios como sacerdote, e tem um ofício dele que é importante aqui, os ofícios aqui. Quais são os ofícios do sacerdote de Jesus? O sumo sacerdote sacrificava junto ao altar do holocausto, levaria o sacrifício ao pé do altar, onde degolava o sacrifício a vítima. É importante isso aqui, que Jesus também, o sumo sacerdote também, isso é importante deixar isso aqui bem claro, né? Bem claro, deixar isso aqui bem claro, para o nosso entendimento e compreensão. Também depois do sumo sacerdote havia o sacrifício da oferta junto ao altar, tomando sangue no dia da grande expiração. Então mediante tudo isso aqui que nós estamos falando dentro da teologia sistemática,
a respeito da pessoa bendita de Jesus, é bom deixarmos tudo isso aqui claro, essa ciência sobre Jesus como sumo sacerdote perfeito, perfeito, não tinha nenhuma falha nenhuma no seu sacerdote, entendeu? Isso é importante deixarmos bem claro aqui nessa oportunidade. Também Jesus, o rei, Jesus chamou a si mesmo de rei. É importante deixarmos bem claro que ele realmente se chamou rei. É importante e fundamental isso. Ele mesmo se declarou como rei dos judeus. Isso é importante deixarmos bem claro isso aqui nesta oportunidade. Que Deus assim continue iluminando nossos entendimentos. Jesus rei, Jesus profeta, Jesus sumo sacerdote. Então, é nesse mistério aqui, o mistério de Jesus ungido de Deus, que tem aqui esses ofícios aqui que também são atribuídos a Jesus. Jesus, o profeta, que interpretava a vontade de Deus, Jesus, o sacerdote ou o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e Jesus também como rei. Ele se declarou rei dos judeus, rei dos judeus. Então, realmente, que fica aqui esse breve resumo de uma forma assim de estudo bíblico para a nossa compreensão e entendimento nesta oportunidade. Não deixe de se inscrever e compartilhe também esse vídeo e também curta ele e também não deixe de ver os demais. Esse aqui é a quinta parte que nós estamos aqui falando sobre a teologia sistemática, ou seja, cristologia ou doutrina de Cristo.